cerveja é a bebida alcoólica mais consumida entre os brasileiros. O álcool é encontrado com facilidade em vários estabelecimentos, como bares, restaurantes, postos de gasolina e supermercados. O fácil acesso leva as pessoas a consumirem de maneira abusiva. Ele é responsável pelos altos índices de violência doméstica e acidentes de trânsito. Você sabe identificar um dependente do álcool? Acompanhe sintomas, tratamentos e onde procurar auxílio para o dependente e a família. O alcoolismo, na verdade, conceitualmente, aqui, a partir do conceito dos Alcoólicos Anônimos, é uma doença progressiva, irreversível de determinação fatal. E não está longe da realidade da definição científica, da definição médica, que ela fala que é um processo crescente, evolutivo, que altera inteiramente os padrões de uma vida. Até porque, quando nós falamos de álcool, nós temos que logo incutir a ideia de que é uma droga. Nós não podemos fazer a dicotomia, separar álcool de outras drogas. É um conjunto de drogas e elas têm um efeito muito similar. O ser humano, por sua complexidade, ele na verdade ele é suscetível a muitos fatores. Então tem pessoas que por uma questão emocional, por uma questão de sucesso repentino, por uma questão de frustração, por uma questão de herança familiar, e eu não estou falando de genética nem de hereditariedade, mas eu estou falando do modelo familiar. Antes, o álcool era visto como um símbolo de status de poder e só o homem fazia uso. Mas com o tempo, esta visão foi mudando. Agora as mulheres também estão fazendo uso desta droga. O álcool é tão antigo quanto a humanidade, né? E faz parte de vários rituais sociais principalmente. O que a gente está percebendo através de pesquisa que é preocupante, e que embora a gente já saiba no senso comum que isso acontece, é a diminuição da faixa etária para o início do consumo alcoólico. Estatisticamente, agora começa-se a beber a partir dos 13 anos. Esse bebê que a gente está falando não é aquele bebê esporádico, é bebê já como hábito. E isso é muito mais preocupante. Existe também a preocupação com o gênero, a questão de gênero. Mulheres, as pesquisas do CEBRID, as pesquisas da USP, a pesquisa de álcool do qual o Brasil fez parte, vê um crescimento do alcoolismo feminino. E que é uma grande discussão. Será que aumentou mesmo? Ou se ficou evidente? Se a mulher começou a aparecer mais, a evidenciar mais e também a buscar tratamento. Tudo começa como uma brincadeira entre amigos, que muitas vezes bebem para se divertir. Parece inofensiva, mas não é. As pessoas não têm consciência de que esta brincadeira pode se tornar uma doença irreversível e fatal. Mas quando essa diversão passa a ser dependência? A partir do momento que essa pessoa ela perde o controle, ela foge do padrão social, a partir do momento que a droga em si altera o humor, a forma como ela vai, digamos assim, se referir à sociedade ou agir com a sociedade, se ela tiver alguma alteração, ela já pode e deve se considerar uma pessoa com problema de alcoolismo. A primeira coisa que se faz é tentar convencer a pessoa, entender, fazer com que a pessoa entenda que ela tem um problema, que ela é portadora de um problema, porque na medida em que esse indivíduo, ele por si só reconheça que tem um problema, ele já está facilitando a possível erradicação do problema, ou seja, o tratamento. Agora, no momento em que a família entra, ele potencializa esse processo de recuperação. Amigos e tudo mais, tudo conta. O filme Quando o Homem Ama uma Mulher retrata uma situação bastante comum para os dependentes de álcool. Alice, eu não vou gostar disso. O tratamento é realizado por um conjunto de profissionais, pois envolve vários tipos de patologias. Grande parte daqueles que chegam nos grupos de autoajuda, também no álcool, eles, na maioria das vezes, eles precisam do atendimento profissional. Eles trazem alguns distúrbios a mais, alguns problemas agravados pelo uso sistemático frequente do álcool. A dificuldade há de ser de fazer com que ele aceite um tratamento diferenciado. Aí entra o psiquiatra, existem outros especialistas também na área
da dependência química. Então, é um conjunto de atividades integradas, não há um tratamento em separado. O AA efetivamente é um dos mais eficazes. O uso excessivo do álcool pode desencadear doenças físicas e mentais. Os sintomas do alcoolismo são vários, como isolamento, depressão, egoísmo e alteração nos sentidos. Os sintomas do alcoolismo, na verdade, eles são expressados como muito parecidos com as demais drogas. A pessoa se isola, a pessoa se relaxa, a pessoa modifica seu comportamento, ele se torna agressivo, que aliás é uma abordagem que a gente deve comentar aqui. Ele se torna uma pessoa autossuficiente na cabeça dele. Ele não reconhece que tem o problema, não tem a doença do alcoolismo. Ele não se vê como doente porque ele não tem a característica patológica das demais enfermidades. Então, como é que ele vai se considerar? A partir do comportamento. Mas o alcoólico, ele tem a rebeldia dentro dele e a violência é exatamente em razão da perda da censura. Ele não sabe mais dizer o que é certo e o que é errado, porque, primeiro, é uma doença do egoísmo, uma doença egóica, profundamente egóica. O sujeito só vê o lado dele, então qualquer coisa que lhe sirva, que desagrave aos outros, ele não considera. Daí a violência, daí as alterações psíquicas que a pessoa sofre em função do uso, porque ele perde o equilíbrio do sistema nervoso central, altera a coordenação motora, ele perde completamente a sua postura. Precisamos falar também, quando nós falamos de álcool, das diversas formas. O usuário habitual, o ocasional, o esporádico, que faz o uso abusivo, que na verdade ele não pode ser diagnosticado como um alcoolista ou como alcoólatra, como se falava antigamente. Mesmo uma pessoa que não pode ser classificada como alcoolista, mas que ela ingere álcool, ela já tem todas as alterações. Mesmo que você seja quase um abstêmio, mas se você toma uma vez, você já vai sofrer perda de reflexos e alteração de consciência. Esta droga lícita, também ingerida na gravidez, pode ocasionar alguns problemas, como retardo mental e outras anormalidades para a criança, pois o feto também absorve junto com a mãe. E a mulher, a ingesta alcoólica na gravidez, é isso que provoca a síndrome alcoólica fetal, porque o bebê tá tomando álcool também, tá? Tá tomando, então tem as prematuridades, o baixo peso, o parto antes da hora. E antes se considerava que precisava de uma determinada dosagem para atingir o bebê. E hoje a gente sabe que não. Dependendo da mulher, qualquer quantidade já pode afetar. E uma outra consequência que antes também não era vista cientificamente são as questões de aprendizagem, o déficit de aprendizagem. Então, aquela criança que a mãe usou muito álcool na gravidez, quando ela vai para a escola, ela começa com a dificuldade de memorizar, dificuldade de entender, e que antes não era relacionada ao que a mãe tomou na gravidez. Se achava só que era uma deficiência da criança. Quando se trata de alcoolismo, devemos lembrar que envolve alguns aspectos culturais, legais, emocionais e econômicos, e que algumas crenças devem ser deixadas de lado. Que algumas crenças estão assim, totalmente já invalidadas. Crenças, por exemplo, de que o alcoolista, né? A pessoa doente do alcoolismo é só quem toma cachaça, isso é falso. Tá? O álcool está presente de várias maneiras, fermentados, destilados. Outras crenças que a gente tira também é de que precisa beber todos os dias para ser um alcoolista. Isso não é verdadeiro, tá? A pessoa pode beber periodicamente a si mesma, porque depende muito de como ela vai administrar a própria vida. A outra coisa que precisa também é que basta um corretivo do tipo disciplinar, né? Então dá uma surra, aprende, abandona, separa, essas coisas. Não é exatamente assim. Nós estamos falando de uma doença que tem um aspecto psicossocial, que tem um lado físico inegável, né? Que precisa do tratamento físico dentro do modelo biomédico, mas que existe também um outro aspecto, o aspecto psicossocial, emocional. O psicossocial a gente vê através do contexto que te estimula a beber, em que critica às vezes até o que não bebe, né? Pessoa que não bebe. E aí eu lembro a vulnerabilidade dos adolescentes, principalmente, a vulnerabilidade emocional, as pessoas que não estão bem emocionalmente, né? Como é uma droga, vai te anestesiar, vai parecer que está tudo bem. No
segundo bloco, vamos conhecer histórias de pessoas que estão buscando tratamento no AA. Mas afinal, você sabe o que é AA?